da agência do Bradesco de Cáceres. Tinha o sonho desde menino de ser médico, depois eu te conto um pouco, né, do porquê dessa motivação. Vim para Cuiabá em 89, fiz um ano de cursinho em 89, uma oportunidade que poucos filhos de trabalhadores tiveram no meu tempo. Eu saí do banco com a rescisão, com fundo de garantia, com seguro-desemprego. Eu deixei com meu pai, falei, pai, ó, um ano, o senhor dá um jeito de me segurar lá em Cuiabá. Fui aluno do Ângulo, fui seu aluno no cursinho em 1989. Você era um professor jovem. Depois ingressei na UFMT, me formei médico em 1996. Escolhi me especializar em saúde pública na USP em Ribeirão Preto. Sou médico sanitarista clássico e fui aprovado num concurso logo que me formei na Prefeitura de Cuiabá. Fui trabalhar como médico no Osmar Cabral. 27 anos de saúde pública, de dedicação à saúde pública. Por esse caminho, fui para a política, vereador, 8 anos em Cuiabá, quando você foi prefeito. Disputei prefeitura em 2012, governo em 2014 e agora, no primeiro ano do nosso segundo mandato como deputado estadual, que eu tenho a honra de fazer lá ao seu lado. Deputado Lúdio, o senhor fez medicina aqui na Universidade Federal. E a maioria dos estudantes de medicina tem um perfil de centro-direita. Como foi fazer esse caminho inverso? De onde vieram essas ideias de esquerda? Quando é que você se contaminou com as ideias socialistas, divergindo da maioria dos seus colegas do curso de medicina? Wilson, isso na verdade começou lá em Cáceres, no meu tempo de bancário e de estudante do segundo grau. Eu estudava à noite, na época existia magistério, escola pública, técnico em contabilidade, escola pública, Escola Estadual Raimundo Cândido dos Reis. Então, a carga horária no banco eram 6 horas, só que naquela época, a agência tinha mais de 100 funcionários, você entrava 9 horas para sair às 15, você nunca saía às 15, você saía às 18, 19, 20 horas, depois direto para a escola. Ia direto para a escola. E você não recebia hora extra, você não tinha... E aquilo ali, a minha identidade de trabalhador começou a se formar ali como bancário. E na escola, colegas, alguns professores, eu não me esqueço uma disciplina que nós tínhamos, que era um OSPB. Nós fomos fazer um trabalho sobre o que era socialismo, o que era capitalismo, o que era comunismo, lá em 1986, logo o Brasil tinha saído da ditadura, o colégio era dirigido por militares naquela época, e eu não me esqueço de eu mais um colega, Amarildo, que inclusive hoje é o superintendente do Ministério do Trabalho aqui em Mato Grosso. Na época, ele era funcionário das Casas Buri, o Amauri. Casas Buri. Ele trabalhava como vendedor nas Casas Buri. Lá em Cáceres tinha as Casas Buri. Nós éramos colegas de turma, saíamos tarde do trabalho, íamos para a escola, estudávamos juntos, fizemos esse trabalho juntos. E ali um dia, a gente terminou de apresentar o trabalho, a professora, Lúdio, mas cuidado, vocês estão falando de socialismo, tem muito militar em Cáceres. Ali eu comecei, falei, tem alguma coisa de diferente nesse mundo. Quando eu já cheguei na universidade, na primeira semana, na semana de calouros, o centro acadêmico era quem fazia a semana de calouros. E nós chegamos no centro acadêmico cheio de cartaz de congresso da Uni, de encontro de estudantes de medicina. E eu falei, gente, precisava dar uma arrumada nessa parede aqui, né? E nós inventamos de limpar a parede e arrancar os cartazes. Wilson, eu quase apanhei do pessoal que era da direção do centro acadêmico, quem estava no centro acadêmico era sempre mais de esquerda, né? E ali eu comecei o meu caminho. Na época, assim, a faculdade... Agora, só voltando aqui ao SPB, Lúdio. O SPB foi uma disciplina criada durante o regime militar, justamente para passar conceitos, informações e formação de cabeças mais conservadoras. E você, mais uma vez, você saiu pela tangente, né? Você saiu pela tangente. O SPB era para criar consciência de civismo, aquela coisa toda de obediência ao regime. E você já começa ali, e aí no movimento estudantil, consolidou a sua
E aí, assim, com essa entrada na universidade, já de cara na semana de calouros, criando problema para o centro acadêmico, eu já fiquei conhecido, eu mais alguns colegas, o Edinaldo, você lembra, Edinaldo? Foi presidente do Sindicato dos Médicos, e ali a gente iniciou um caminho. A medicina, na época, Wilson, ela era muito difícil para quem vinha da escola pública conseguir atravessar a barreira do vestibular na UFMT. Era apenas a UFMT em Mato Grosso. Você é da turma de 96? Eu sou da turma de 90/1. Eu me formei em 96. Eu sou da turma de 90/1. Eu era o único aluno de escola pública que havia ingressado na minha turma. E você não ingressou via cota? Não, na época não existia cota, não existia cota. Na época... Mato Grosso só tinha a UFMT, medicina só tinha o UFMT, o UFG, o UFMS e o UNB no Centro-Oeste. Eram 40 vagas por ano. Então era um vestibular 20 por semestre. 20 por semestre, era muito difícil o vestibular. Dificílimo. Você fez direito nesse mesmo período. Era medicina e direito. Hoje medicina é difícil. Até hoje medicina é difícil. Naquele tempo mais difícil ainda. Só que agora... Porque era a única faculdade de medicina do estado de Mato Grosso, não tinha mais nenhuma outra, era a única... E eram apenas 20 vagas ofertadas. E outra coisa, Wilson, era um dos melhores cursos de medicina do Brasil. Até hoje, né, Lúdio? Ainda é. Nota Mas A. na época, sim, era impressionante a qualidade da formação nossa. E agora, o perfil do estudante ele foi mudando com o tempo. Agora, Lúdio, do movimento estudantil que você participou ativamente, quais foram os principais aprendizados? Primeiro, que você precisa, além de fazer movimento estudantil, estudar. Porque você vai ser cobrado. Você é o estudante que cobra, que reivindica. Então você tem que dar exemplo. Qual era o exemplo? Você tem que estudar, tem que ter bom desempenho, ter boas notas nas provas que você faz. Segundo, respeito aos professores, respeito à direção, à instituição. Terceiro, mobilização dos colegas para poder buscar o convencimento, a força. Eu muito cedo, Wilson, fiz uma escolha também, que foi a escolha da saúde pública. Essa era a minha próxima pergunta. Você foi o único aluno de escola pública aprovado naquele vestibular 90/1. Você deve ter feito um curso com boas notas. Por que optou pela medicina sanitarista? Por que optou em ser um médico de família? Você podia ser um cardiologista, pediatra, um neurologista, que são áreas da medicina muito mais rentáveis financeiramente do que a área que você optou. Por que essa opção? É impressionante. A faculdade, já no ingresso, o tempo passa e cada estudante acaba já encontrando um caminho, uma predileção. Eu acho que essa área é melhor, essa área eu quero mais. É verdade que existe uma mentalidade que é introduzida pela própria sociedade, que o médico tem que ser bem-sucedido, tem que buscar uma especialidade rentável, mas eu me apaixonei por saúde pública logo que eu comecei o meu curso de medicina, Wilson. Logo que eu entrei na faculdade, no segundo semestre eu já fui ser bolsista de iniciação científica na disciplina de saúde coletiva. Fui ser bolsista do saudoso professor Márcio Meirelles. Olha, 1990, segundo semestre, como bolsista nós fomos visitar os municípios de Cáceres, Quatro Marcos, Pontes e Lacerda, Barra do Bugres, para estudar o começo da implantação do SUS. O SUS começava a ser implantado no Brasil naquele ano. E eu me lembro de visitar lá em Cáceres um hospital que era especializado em doenças de pele, que atendia pacientes com hanseníase, com pênfigo. E ali eu comecei a me apaixonar por saúde pública, por pesquisa científica, pelo conhecimento da epidemiologia, que é estudar a saúde e a doença nas populações, por que algumas pessoas adoecem, por que outras não, por que determinadas populações têm uma expectativa de vida menor, outras mais. E eu me apaixonei por saúde pública, fiz essa escolha muito cedo. Vou me especializar em saúde pública. E você fez essa especialização onde? Na USP? Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão. Ok, Lúdio,
7, 8 anos trabalhando já como médico em Cuiabá, não sendo de família tradicional cuiabana, sem dinheiro no bolso, numa chapa de candidatos a vereador pelo PT, extremamente competitiva. O que é que te levou a decidir por uma disputa à Câmara Municipal de Cuiabá em 2004? Bom, o trabalho como médico na saúde pública, a convivência com a população, eu fui aprovado no concurso já em 96, tomei posse logo após a minha formatura, conciliei o período de residência com o período de atividades aqui já em Cuiabá, no posto de saúde, no distrito sanitário à época. E a convivência com a população, com os problemas da saúde pública, acabaram me levando para a luta no Sindicato dos Médicos, e aí com a preocupação muito maior em organizar um sistema de saúde que atendesse com qualidade a população. Me filiei ao PT logo depois que concluí a minha residência médica, e em 2004, por decisão coletiva de uma geração de amigos e amigas que percorreram o movimento estudantil junto comigo e com pessoas que conviviam comigo na periferia, trabalhando como médico, nós tomamos a decisão, vamos disputar a eleição para vereador? Vamos. Desenvolvemos um método que eu trouxe da saúde coletiva, que foi a ideia das rodas, e com uma campanha coletiva de mobilização, tive a felicidade de me eleger vereador naquela primeira eleição que nós disputamos em 2004. Com 2.640 votos, o senhor exerceu o mandato de 2005 a 2008. Em 2008, o senhor foi reeleito com quase 3.900 votos. O que dizer do seu primeiro mandato como vereador? Foi um mandato que nós convivemos, né? Você foi eleito prefeito naquela eleição, fomos eleitos juntos, o PT disputou a eleição, disputou o segundo turno e como disputou, com você, foi uma disputa, é uma disputa histórica, né? Aquela disputa de 2004 é uma disputa histórica. Turno, então, só Deus sabe. E a população delegou ao PT a tarefa de fazer oposição ao seu governo, e eu sempre tive isso claro, oposição sistemática, crítica, propositiva e respeitosa, de diálogo. Então foi um aprendizado importante naqueles primeiros 4 anos de luta na saúde, de luta no transporte coletivo, de luta em defesa do passe livre dos estudantes, a mobilização que fizemos em torno do aumento do IPTU. Você lembra que você acabou depois recuando e acolhendo a mobilização que nós fizemos. Então foi um período de 4 anos de aprendizado, de compreensão do que era a lei orgânica, de compreensão do regimento, do papel que o vereador tem. Continuei médico. Eu não sei se você se lembra, antes de ser candidato a vereador e antes de assumir o mandato, no tempo em que eu era do sindicato, no sindicato nós tivemos muita luta com o Luiz Soares, que era o secretário de saúde do Roberto França. E o Luiz Soares me tirou lá do Osmar Cabral, falou, não, nós vamos te tirar daqui, te transferir para outro... Ele primeiro me mandou para o Sucuri, depois ele me mandou lá para o CPA3. Na verdade, ele acabou me dando um presente, viu, Wilson? Ele acabou me dando um presente que ampliou a minha base também lá para o CPA3, para ser conviver com muita gente. E logo que eu assumi o mandato de vereador, uma das primeiras reivindicações que eu levei a você, por força, inclusive, da mobilização lá na comunidade, foi de retornar para o Osmar Cabral. E já no primeiro dia de mandato, na primeira semana, eu volto a ser médico do Osmar Cabral, continuei médico e vereador. Muito bem. Deputado Lúdio, quais são as suas principais críticas ao prefeito Wilson Santos? Você responde depois dos comerciais.